Olá, feliz ano de 2026, sábado 10 de janeiro, meio-dia em ponto, e retornamos aos trabalhos aqui no canal. Se você assiste pela primeira vez esse vídeo, se inscreve, ative o sininho, assim você vai receber as notificações dos vídeos que semanalmente são divulgados aqui. Iniciamos o ano de 2026 falando de um tema importante, que é a adaptação permanente, a necessidade de requalificação profissional e as relações humanas que estão inseridas nesse contexto. O ano 2026 começa turbulento, né, com os acontecimentos aí no campo internacional, na geopolítica, enfim. Algumas discussões no Brasil, né, sobre escala de trabalho, já tratamos disso em vídeos anteriores, que estão aqui no canal, inclusive. E vamos tratar, para iniciar esse ano, né, superadas aí parte das férias, para alguns, né, dessa adaptação permanente, dessa requalificação profissional num contexto de relações humanas. Quadro global, de certo modo urgente, né, com base no relatório do trabalho futuro, né, do ano de 2025, que foi elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, estima que até 2030, portanto daqui a 4 anos, o equivalente a 8% dos empregos atuais, cerca de 92 milhões de postos de trabalho, poderá ser deslocado por mudanças tecnológicas, principalmente resultantes aí da inteligência artificial e do aumento da automação em muitas áreas de trabalho. Enquanto, por outro lado, 170 milhões de novas vagas poderão surgir. O balanço exige massivo investimento em requalificação e reorientação profissional. Então, veja, enquanto 92 milhões de postos de trabalho poderão deixar de existir, 170 milhões de postos estarão à disposição. Isso vai passar por vários fatores que nós vamos aqui tratar para que a gente reflita nesse início de ano sobre essa realidade. Possíveis estratégias de resposta diante desse cenário que se vislumbra: política, empresa e indivíduo. Política pública proativa, num contexto de incentivo fiscal, de subsídios a treinamento, validação nacional, no contexto de microcredenciais, né, que são oportunidades de divulgação que nós vamos ver mais adiante, relacionadas à atividade de cada um. Além dessa política pública proativa, a realização de parceria público-privadas, através de plataformas de formação que são patrocinadas por grandes empregadores, por grandes empresas, grandes instituições, pelos governos, principalmente, né? A quem também cabe um papel importante de fomentar esta transformação, de zelar, né, pelos cidadãos nacionais. Além disso, programas corporativos de portabilidade de competências, através do financiamento que as empresas podem fazer de certificações para os seus funcionários. Infraestrutura também de aprendizagem contínua, através de redes locais, de microcredenciais verificáveis, de wallets digitais de competência, né, que é justamente essa plataforma que possa existir de armazenamento como do currículo, né, das competências de cada um de nós, e que através dela se divulgue isso e se tem acesso através de todo um programa, naturalmente, de divulgação. Além disso, apoio social e de transição, uma renda de transição enquanto o indivíduo está se reposicionando, né? Está se capacitando, um aconselhamento
de carreira, dessa transformação de carreira, programas de mentoria e de reintegração, que são inclusive práticas recomendadas por organismos internacionais. Vejamos agora, para entender, e justamente como eu disse, esse ano de 2026 ele se inicia turbulento, porque as transformações muitas vezes se aceleram, né, por diversas razões. Vamos entender um pouco da abordagem que tem o Oriente, né, China, Singapura, Taiwan, outra, Japão, em relação às abordagens que vemos aqui no Ocidente. Na China existe um plano nacional massivo de formação, de vocacionalização, com investimento e metas ambiciosas para treinar grandes contingentes de pessoas. Então, você tem, por exemplo, aquele exame, né? Aquele exame para entrar na faculdade que eles fazem, é famoso, onde há um ranking e as pessoas que se qualificam são direcionadas para diferentes universidades, faculdades, conforme a sua classificação. Mas, além disso, no contexto do trabalho, justamente nesse momento, né, é, verificação da vocação que a pessoa tem, enfim. Foco na educação técnica, na digitalização e requalificação em larga escala. Estamos vendo aí um crescimento muito grande da tecnologia chinesa, né, da capacidade de investimento em infraestrutura e educação. Uma estratégia que combina diretrizes centrais, governos locais e parcerias com plataformas digitais. Naturalmente, como eu disse aqui em outros vídeos, há uma cultura diferente da nossa, há uma disposição para disciplina diferente da que nós temos, onde muitas vezes as pessoas estudam para esse exame, por exemplo, da faculdade, de 8 a 14 horas por dia. Em Singapura, há um programa, um movimento que envolve toda a nação, né? E que programa dentro dessa ideia, né? Concessão de créditos individuais, de subsídios, a existência de centros de aconselhamento, a realização de alianças entre a indústria e a academia. É um modelo baseado em responsabilidade partilhada entre o indivíduo, o empregador e o Estado. Precisamos pensar aí na quantidade de pessoas, no tamanho, né? Na questão da geografia, enfim, mas são ideias, né? Que nós podemos ter e aprender com elas. Como eu costumo dizer, o mundo não é estático, ele não é monolítico, ele é dinâmico. Os pensamentos filosóficos, os pensamentos aí dos grandes escritores e pesquisadores no ramo da administração, enfim, da tecnologia, ele sempre pode ser aproveitado em alguma parte, dependendo da cultura, da disposição da pessoa. Já Coreia e Japão têm modelos similares, uma forte ênfase na aprendizagem contínua, na formação continuada, na concessão de bolsas, na formação técnica, uma ênfase cultural na melhoria contínua e no papel das empresas nesse processo de formação. Então, podemos resumir as características orientais nesta área, né, como coordenação centralizada, para que o planejamento seja executado de uma forma coordenada, né? De uma forma padronizada, vamos dizer assim. Metas em grande escala, valorização cultural do aperfeiçoamento contínuo. Aí, com a palavra que destaca aí o autocultivo. E uma integração educação e trabalho. Já a nossa cultura ocidental tem uma ênfase no mercado, nas empresas e na flexibilidade. Vamos só retornar para lembrar que no Oriente a ênfase é na coordenação estatal, numa escala e cultura de autocultivo. Então, o nosso mundo ocidental está centrado no mercado, nas empresas e na flexibilidade, nas exigências, inclusive, que surgem por conta dessa necessidade de ser flexível quanto ao que você vai desempenhar profissionalmente. Dois principais polos, né? Estados Unidos não poderia deixar de ser,
e as empresas globais que atuam com base naquele país. Maior protagonismo de empresas e plataformas, né, com diversos ramos de atividade. Então, temos a certificação de carreira que o Google desenvolve, por exemplo, parceria que tem com empregadores, entre outros, buscando talentos, enfim. E o financiamento direto de empregadores para formação prática, desenvolvido pela Amazon, por exemplo. Há outras iniciativas, aqui só duas para citar. União Europeia, por sua vez, uma ação coordenada via políticas públicas, fundos estruturais, validação de competências e ênfase em inclusão de adultos com baixa qualificação. Mas precisamos compreender também o momento histórico, né, que nós estamos vivendo, as crises pelas quais passamos, né, e justamente os debates que estão surgindo diante desse cenário que já se verificou de necessidade de requalificação profissional e de formação, buscar antecipar, né, isso aí. E por que que eu estou trazendo esse tema justamente no começo de 2026? Para que, independente de todo esse cenário aí, que depende de governo, depende de uma empresa, que você possa pensar e ver aonde você pode agir por si mesmo, buscando cursos gratuitos, procurando formar pensamento em novas ideias e conhecimentos aí. Temos o Google Acadêmico, temos o Google, temos agora a inteligência artificial, as plataformas aí, ChatGPT e outras, né? Que surgem e melhoram a cada dia, que podem dar a você fontes de pesquisa para você buscar por sua própria iniciativa, conhecimentos e oportunidades. Não deixar que isso venha de terceiros, né? Não depender que na sua vida isso se dê apenas por ação de terceiros. Ter iniciativa para que você possa buscar por si mesmo. Muitas delas têm oportunidades aí gratuitas de fazer esse acesso. Características ocidentais, portanto, pluralidade de provedores, né? Provedores privados, provedores públicos, ênfase em microcredenciais, habilidades digitais e maior experimentação com modelos de mercado. Formações laterais ou colaterais a que você já tem, né? Adicionais, enfim. Algumas soluções inovadoras, plataformas adaptativas somados a microcontratos de aprendizagem. São plataformas que mapeiam habilidades atuais, sugerem trajetórias, entregam microcredenciais modulares com validação digital. Integra-se bem esse recrutamento baseado em competências. Já em escala, iniciativa e plataforma corporativa. Métodos, modelos de ganhe enquanto aprende. Enquanto você está aí aprendendo a fazer, você está recebendo uma bolsa ou um adicional para isso. Combina o trabalho remunerado com rotas de formação, através de empresas que financiam horas de estudo, mentoria, rotatividade entre áreas, né? Um exemplo prático, ampliação de programas corporativos. Há interesse das empresas nisso. Daí também vem o que eu disse anteriormente, a sua iniciativa pessoal, a sua disposição em se dedicar, a sua disposição em aprender por si mesmo, para que você possa se fazer notar. Adequadamente, claro, sem arrogância, né? Com humildade e equilíbrio. Fazer sua parte também. Cada um de nós fazer a nossa parte, né? Fazendo a nossa parte. Outras inovações, outras soluções inovadoras, concessão de microsubsídios, incentivos fiscais para empregadores que requalificam, são políticas que tornam financeiramente vantajoso para as empresas treinar os seus funcionários através da contrapartida de abatimento fiscal, subsídios por vaga recolocada. É a oportunidade, por exemplo, de eu ser contratado por uma empresa para dar uma palestra e ela abater isso do imposto de renda, por exemplo. Redes comunitárias e intergeracionais, de hubs de aprendizado, de grupos que congreguem pessoas com essas disposições.
Centros locais, parcerias entre prefeituras, universidades e empresas que oferecem cursos, espaços para o cotrabalho, né? Na verdade, é o local onde várias pessoas fazem coisas distintas utilizando o mesmo espaço, não necessariamente trabalhando juntas numa mesma empresa ou, enfim, né? No mesmo, uma mesma equipe, mas estão usando o mesmo espaço para fazer seus trabalhos que são diferentes uns dos outros. Mentoria de sêniors para júniores, transmissão da experiência, né? Que tem os mais antigos naquele ramo, os mais capacitados, né? Necessariamente não há questão da idade, é questão também da formação, da capacitação pessoal. Isso reforça a coesão social, transferência de saberes, né? Um modelo inspirado nas iniciativas de aprendizagem pela vida toda, de formação continuada, né? Lifelong learning. Muitas vezes questões óbvias, né? Como eu sempre digo, às vezes trazemos aqui as ideias e falamos coisas que são, de certo modo, óbvias, mas muitas vezes são, por tão óbvias, deixadas de lado ou esquecidas. Ainda no aspecto de soluções inovadoras, curadoria pedagógica orientada por inteligência artificial, a questão da personalização somada aos feedbacks que vêm em resultado disso. Tutoria inteligente que personaliza trajetórias, detecta lacunas, integra a prática de contexto real de trabalho. Requer regulação sobre privacidade e equidade, naturalmente, mas são iniciativas. E validação formal de micro skills, né? A portabilidade, padrões nacionais, regionais para validar essas micro credenciais, garantindo que certificações curtas sejam reconhecidas por empregadores. Essas micro credenciais são cursos adicionais, são formações específicas que tem cada um de nós, mas que precisam ter justamente a possibilidade de ser reconhecidas por outros e por outras áreas, né? Por outras empresas, por outras áreas, por outras culturas, enfim. Fundamento filosófico disso, porque a recolocação profissional também é uma questão ética e existencial. E aí falamos das relações humanas já nos aproximando do final, né? Temos John Dewey, pragmatismo democrático, educação como prática social e reformadora, requalificação profissional não é só o capital humano, é a condição para a participação democrática e de autonomia. As políticas de requalificação, de recolocação, né, devem fortalecer capacidade de julgamento e ação coletiva. Uma educação como emancipação. E tá aí citada a base conceitual, vai estar nas referências, nas fontes de pesquisa. Já de Aristóteles, filosofia clássica, virtude de formação do caráter, né? Hábito de aprender continuamente, é uma excelência prática, é um hábito, o hábito salutar que nos arrasta para o bem, para o sucesso. Recolocação, requalificação é o cultivo de virtudes profissionais, prudência e diligência, entre outras. A ênfase não pode ser apenas técnica, mas deve ser também moral, responsabilidade, colaboração, resiliência. Lembre-se do que disse antes, a sua disposição pessoal também, de buscar o que você quer, de encontrar os caminhos necessários para chegar no seu objetivo, sem depender de terceiros. Também temos aqui do pensamento oriental, né? O autocultivo confucionista, que vem da tradição oriental, a ideia do cultivo do eu, que legitima a educação contínua como um dever ético e social, reforçando que aprender é também preservar a harmonia familiar e social, o que torna modelos públicos de requalificação socialmente mais aceitáveis. E o existencialismo, né? Sartre e Beauvoir, exemplos aí mais expoentes, né, desse pensamento. Em um mundo de rupturas, veja, falei de como começou 2026. Em um mundo de rupturas, o projeto de vida profissional exige autonomia e criação contínua de sentido.
Lembre-se, falei de novo, iniciativa pessoal, não deixar que o terceiro, que venha de terceiro, né? Você esperar, não esperar inerte, buscar. A oportunidade de requalificação e recolocação aparece como um ato de autocriação frente a condições externas transformadoras. Essas políticas de reskilling, né, é a requalificação e a recolocação, essas políticas eficazes combinam formação técnica em desenvolvimento de competências críticas e éticas, promovem autonomia sem descolar o indivíduo dos seus laços sociais, traduzindo-se em práticas que cuidam da dignidade no trabalho, consequentemente também a própria dignidade humana nas relações sociais do dia a dia. Aplicações práticas nas relações humanas, mentoria intergeracional, experiências que mostram que envolver trabalhadores experientes como mentores reduz a resistência à mudança e preserva capital tácito, né, que é apoiado nesses hubs de aprendizagem, nesses grupos, né, formados para isso, nesses modelos. Construção de confiança organizacional, empresas que escolhem requalificar em vez de despedir, aumentam a lealdade e o capital social interno, melhor clima e produtividade. Redução de conflitos socioeconômicos, políticas inclusivas de requalificação e requalificação, né? Recolocação e requalificação, foco em populações em grupos vulneráveis. Contribuem, assim, para menor desigualdade e maior coesão social. É um tema apontado pelo Fundo Monetário Internacional e outros organismos como essencial para mitigar os riscos trazidos pelas exigências que a inteligência artificial vai apresentar. Novas formas de liderança. Líderes devem favorecer cultura de experimentação, de aprendizagem psicológica segura, encorajando falhas informadas e aprendizagem coletiva. Falhas informadas, eu cometi um erro, eu tomei uma decisão equivocada, eu informo aquilo, eu peço um auxílio para corrigir, enfim. Lembre-se que falei de humildade, né? A humildade também tem que estar na liderança, saber compreender esses momentos. Então, como conclusão, a adaptação permanente requer uma política multinível que combine escala estatal, planejamento, financiamento, reconhecimento formal dessa realidade, que está muito presente isso no Oriente, com a inovação do mercado e experimentação que surge da força que vem do Ocidente. Veja, o equilíbrio devemos buscar sempre aprendendo com as culturas e o pensamento diferente do nosso, mantendo sempre um firme fundamento ético-filosófico que promova dignidade, autonomia, coesão social. Programas bem-sucedidos unem microcredenciais certificadas, o ganho enquanto aprende, os hubs locais de aprendizado, parcerias público-privadas, além de incorporar mentoria intergeracional e apoio social durante as transições. Programas bem-sucedidos unem todas essas ideias, todos esses conceitos, toda a experiência que vem das culturas diferentes da nossa, das pessoas diferentes de nós. O valor humano, portanto, é central, é a capacidade de reaprender com sentido, ou seja, técnica somada à conduta diária, ao hábito. Aqui estão as fontes para consulta, que você pode ter aí para, como eu sempre disse, puxar o fio das ideias aqui colocadas. A divulgação do meu livro mais recente, sempre em frente de seguir em frente, sempre em frente de enfrentar as dificuldades, enfrentar as situações da vida. 200 páginas aí de reflexões filosóficas, de pensamentos sobre a vida e sobre o mundo, ressaltando o poder da força da ação de cada um no dia a dia. Você pode adquirir esse livro por R$ 65, fazendo o Pix aí para o meu e-mail, domingosleomonteiro.p, de profissional, @outlook.com, ou também comprando pelo cartão de débito ou crédito. Aí você manda um e-mail para mim pedindo a informação, vou te mandar um link para você fazer a aquisição. Há aqui também essas ideias que expus nessa breve apresentação. Meu currículo profissional, formação em gestão pública e formação pedagógica em filosofia, pós-graduação
em direito público, em teologia, em filosofia e história, tutoria em EAD, formação também. Agora estou dentro desse programa de sempre atualizar os meus conhecimentos, cursando formação Black Belt no sistema Seis Sigma, para que eu traga aqui novas ideias, novos conceitos e também possa acrescentar à minha atividade profissional. Atividade profissional que eu desenvolvo através dessas palestras, aqui estão os temas das minhas palestras corporativas, né, no mundo educacional, no mundo do trabalho, né? Costumo também fazer palestras em entidades gratuitamente, escolas, né? E profissionalmente você pode aí. Tem um vídeo aqui, né? Sempre importante lembrar, conheça o meu trabalho. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo rapidamente de cada uma dessas palestras. Elas são encadeadas, né? Elas podem ser desenvolvidas como um programa ou podem ser feitas individualmente. Se você na sua empresa precisa de alguma questão específica, você observa aí que há temas, cada palestra tem um foco, né, entre o indivíduo e alguma ação, algum pensamento, alguma necessidade. Mas se você quiser esse programa completo, daí cada palestra ao final tem um link para o próximo tema a ser desenvolvido. Isso não prejudica que o tema seja feito individualmente. Eu quero só um tema desse. Por exemplo, eu sei e quero saber a cura da sociedade através da vitória sobre a ignorância e o preconceito. Não falo só naturalmente da sociedade, sempre aplicação prática na vida diária e no mundo do trabalho, que é o foco deste canal aqui. A mesma pegada, por assim dizer, o mesmo padrão de ideias que são apresentadas aqui é o que orienta aí o meu trabalho profissional. A integração do indivíduo na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida pessoal. Assiste o vídeo lá, conheça o meu trabalho e você vai compreender melhor essa ideia. E entre em contato, tá aí o QR Code do canal do YouTube, do meu TikTok, né, que eu estou começando agora, não tenho tantos vídeos assim, e do Instagram. Eu estou também no Facebook e no LinkedIn. Mande um e-mail para mim se quiser mais detalhes, domingosleomonteirop@outlook.com. Me segue aí nas redes sociais, assista os vídeos do canal, você compartilhe, né, aquela ideia que você achou interessante, aquele vídeo que está aqui que você gostou. Compartilhe o endereço do canal com as pessoas que você conhece e assim você também me ajuda, porque o algoritmo do YouTube vai acabar mostrando algum vídeo meu naqueles vídeos aleatórios. Lembre-se, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa única. Não é perfeito, você não é perfeito. Perdoe-se pelas suas falhas, os seus erros. Peça perdão às pessoas que você magoou, né? No dia a dia. Muitas vezes até isso não pode ser feito de imediato, tem que deixar um pouco tempo passar. Saiba que eventualmente o que você quer fazer nesse momento não é possível, mas que isso vai ser possível no futuro. Entenda os momentos da vida. Tudo que você faz de bom é importante, tudo que você faz de bom tem um reflexo no seu dia a dia e no dia a dia das pessoas com as quais você convive. E pessoas com as quais você convive, às vezes, é alguém que você nem conhece, que você encontrou no transporte público ou cruzou com essa pessoa na rua. Necessariamente não precisa ser a pessoa que está com você todo dia, ou seus amigos e colegas. Mas é importante, sim, você fazer do seu ambiente de trabalho um ambiente feliz, é porque você passa ali a maioria do seu dia, convive mais até com seus colegas do que muitas vezes com as pessoas da sua família. E nos momentos difíceis, de doença, de dissabores, de ingratidão que a vida traz, também lembre-se que esses momentos também são importantes para você aprender, para você refletir, para você parar, conversar com alguém que tenha mais experiência, vivência do que você. Não desanime, não esmoreça. Sempre em frente, de caminhar em frente, sempre em frente de enfrentar as dificuldades e momentos da vida. E que 2026 seja um ano de felicidade, de saúde, de sucesso, de alegrias para todos nós. Um grande abraço.
Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui no canal.